pessoa 100%. Até se for a nossa mãe, um parente nosso, ele sempre pode ter uma máscara por trás dele. Por isso que você não deve se manter em amizades que te fazem mal, que pode fazer coisas ruins para vocês. Que nem hoje o nosso querido tio Eduardo, ele falou que um menino, né, que a gente estava lá no cemitério, que ele conversou com o pai de um menino com 14 anos, que ele foi lá brincar com os amigos de bola. Só que nessa brincada deles, eles brigaram e o amigo dele tirou uma faca, um canivete. Uma faca e meteu acima do coração dele, que fez ele morrer. E daí, por isso que nosso Deus fala que a gente muitas vezes não devemos ter vários amigos, porque um amigo pode ser um irmão, uma pessoa mais achegada que um irmão que mora na sua própria casa. Então, querido, para de querer ter vários amigos, porque às vezes isso não vai fazer você evoluir para o futuro, isso só vai fazer você cair e talvez não ser mais ninguém no futuro. Então vamos orar, porque esse é o meu sermão. Amém. O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua queda. Aqui, Jesus usa uma parábola para falar sobre dois construtores. Um sábio que constrói sua casa sobre a areia e outro que constrói sua casa... Um sábio que constrói sua casa sobre a rocha e outro insensato que constrói sua casa sobre a areia. Agora vamos entender o significado de cada tipo de construção e o que isso ensina para a nossa caminhada cristã. Número 1. O construtor sábio que constrói sua casa sobre a rocha. A rocha representa a palavra de Deus e obediência a ela. Construir sobre a rocha significa fundamentar nossa vida na obediência e ensinamento de Jesus. O construtor sábio é aquele que não apenas escuta, mas pratica os princípios do reino de Deus. Aplicando aos nossos dias, muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, mas deixamos de aplicar em nossa vida diária. O construtor sábio é aquele que confia na palavra de Deus, mesmo quando vem os desafios. Ele sabe que sua segurança está em Deus e que a obediência à palavra manterá ele firme e independente de todas as tempestades. Amém. Número 2. O construtor insensato que constrói sua casa sobre a areia. A areia representa insegurança e desobediência. Construir sobre a areia é uma comparação a uma vida que não se baseia em Cristo. Esse construtor pode até ouvir a palavra de Deus, mas não a coloca em prática. Aplicando aos nossos dias, muitas vezes as pessoas confiam em seus próprios planos, riquezas ou sucessos materiais, vivendo de acordo com suas próprias vontades, ignorando a sabedoria de Deus. No entanto, quando a dificuldade vem, não são capazes de manter a vida espiritual. Portanto, as tempestades da vida são inevitáveis. Tanto o homem sábio quanto o insensato enfrentam as mesmas dificuldades, chuvas, enchentes e ventos. A diferença está em como enfrentam. Um sobre a rocha da palavra de Deus, que é capaz de ficar firme, e outro sobre a areia, que confia em coisas temporárias e enfrenta a destruição. Como nós estamos nos preparando para as tempestades da vida? Estamos construindo nossas casas sobre a rocha ou sobre a areia? A palavra de Deus é clara. Aquele que constrói sobre a rocha permanecerão firmes, enquanto os que constroem sobre a areia verão suas vidas desmoronarem
vierem as provações. Que possamos escolher a sabedoria e edificar nossas vidas sobre a rocha que é Cristo. Amém. Adianta eu chegar lá na escola e eu ir lá com a Hannah. E a Hannah não é uma pessoa de Deus, e ela ouve funk, ela fala palavrão, ela faz coisas que não agradam a Deus. E aí, um dia é capaz da Hannah virar minha melhor amiga, ou meu melhor amigo, e ela me convidar: Maria, vem dormir na minha casa. E aí eu fui lá na casa dela e ela começou a me incentivar para coisas ruins. E eu, como vou achar, ela é minha melhor amiga, então eu vou ir, porque eu sei que eu sou capaz de encontrar amizades boas e capaz de ir acreditando num papo de uma pessoa que só tá falando coisas ruins pra mim. E aí, capaz de eu entrar no papo da pessoa e começar a fazer coisas que desagradam a Deus e tirar o reino dos céus, que é onde um lar que eu posso ir morar com Deus. Mas se eu começar a andar com pessoas boas, chegar lá na escola, não ter a Hannah como amiga e ter a Cristine. E a Cristine vai na igreja, ela ouve os cultos, ela prega a palavra. Um dia ela vai falar: Maria, vem na minha casa pra eu dormir lá. Eu vou. Aí ela vai, acorda de manhã, a gente dormiu, acordou. Ela vai falar: Maria, eu costumo meditar de manhã, costumo ouvir um pouco da palavra, leio a Bíblia. Aí eu vou pensar: tá, eu vou seguir ela porque ela é minha melhor amiga. E capaz da Cristina me levar pra igreja e me incentivar a coisas de Deus. Então, com isso, a gente também aprende a tomar cuidado com as nossas amizades, e a gente sempre tem que ler na Bíblia tudo relacionado à amizade, quando a gente for ter amigos, porque é capaz deles nos incentivar a ir num caminho errado. Igual a eu tá num pé de laranjas podres, e eu ser o único maduro e fresquinho do pé. Eu vou chegar a poder ser mais rápido, porque lá onde é que tá as laranjas podres, e eu vou ser a única diferente. Eu vou ser a única que vai estar boa, que vai estar madura e que vai dar pra comer, mas eu vou apodrecer mais rápido, porque lá no pé de laranjas podres tá com vermes, bactérias, que vão me contaminar também. E aí eu vou ficar contaminada. Mas se eu ficar no pé de laranjas boas, com eu também sendo uma delas sendo boas, eu não vou me contaminar tão rápido igual o pé de laranjas podres. Porque lá tem pessoas que não estão ruins, que não estão contaminadas, ou que já foram contaminadas, ou que vão me contaminar. E aí, a gente vai ler na Bíblia o que Jesus fala sobre as amizades. Em Provérbios, capítulo 27, verso 17, vemos que a amizade verdadeira nos apoia nos momentos difíceis e nos lembra do amor de Cristo em nossas vidas. E também, uma amizade verdadeira sempre vai estar com a gente nos momentos bons e nos ruins, na alegria e quando a gente estiver triste, na tristeza, na saúde e na doença, no machucado e numa cicatrização, e num valor financeiro e num baixo valor financeiro, num grande valor financeiro. E em João 15, verso 13, em João capítulo 15, verso 13, a gente vê que o nosso melhor amigo é Jesus, porque ele teve total a coragem de dar a vida dele pelos seus amigos. Porque nenhum de nós, nenhum ser humano da Terra, seja qual for, que vai na igreja hoje em dia, pode ser a tia Thaís, pode ser a tia Luzia, pode ser o Marcos, pode ser a Hannah, pode ser a Manu, pode ser a Gabriela, pode ser o Gabriel, pode ser todo mundo. Mas nenhum nunca vai ter a coragem que Jesus teve de ser crucificado e ter aguentado tantos xingamentos igual ele aguentou. Ninguém vai dar a própria vida da pessoa para salvar os amigos dele, que
que falaram mal, que traíram ele, mas que se arrependeram ou que não se arrependeram, que tentou se enforcar porque não gostou do que fez, ou que mentiu 3 vezes, falando que não conhecia e tal. Mas ninguém tem tanta coragem assim de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, a gente vê que a gente não precisa se apegar aos amigos que a gente tem hoje, porque o nosso melhor amigo é Jesus. Então, a gente não precisa ter mais amigos tão importantes quanto eles. E vamos orar? Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigada pelos amigos que a gente tem hoje, mas muito obrigada pelo Senhor ser o nosso melhor amigo, que sempre nos ajudou quando a gente estava passando por momentos difíceis, quando a gente estava caído, o Senhor foi lá, nos levantou. Amém, Senhor. Obrigado. Muito obrigada, Pai, por o Senhor ter tanto carinho assim por pessoas miseráveis que têm orgulho de fazer tantas maldades e ainda fica feliz. Muito obrigada por o Senhor sempre cuidar da gente e muito obrigada por nós sermos os seus filhos. Amém. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu hoje e obrigado por estar me privilegiando de estar aqui pregando tua palavra. Amém, Senhor. Não me deixe nervoso e nem todos os que ainda vão se apresentar. Amém, Em nome de Senhor. Jesus, amém. Amém, meu Pai. Ó, gente, hoje eu vou falar sobre a volta de Jesus. Daqui a um tempo, Jesus vai voltar e vai nos salvar. Amém. Com seus milhões e milhões de anjos. Seus pés nem vão chegar a tocar na terra, porque tem muito pecado aqui. Daí, seus anjos vão tocar suas trombetas tão alto que o mundo inteiro vai ouvir. Em 1 Tessalonicenses 4:16 até o 18 fala: porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e daí em diante vamos estar com Deus para sempre. Então, eu vim aqui dizer, enquanto você está na terra vivo, se arrependa, daqui a pouco Jesus vai voltar. Amém. Amém. E vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, abençoe, Senhor, para que eu possa pregar e der tudo certo. E abençoe a família de cada um que está aqui. Amém. E em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje vamos falar sobre o homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13:22 diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas sabemos que era uma pessoa frágil e pecadora, como todos os seres humanos. Qual seria então o diferencial na vida de Davi para ser considerado assim? Seu coração era sensível ao Senhor, sempre se voltava para Deus, mesmo sendo pecador. Nosso coração é enganoso e muitas vezes nem sabemos o que estamos sentindo realmente. Ficamos confusos com tantas emoções que nos atingem sem entender o que está acontecendo. Por isso, precisamos entregar nosso coração para Deus, que o conhece verdadeiramente e pode renovar nossas vidas. Como viver segundo o coração de Deus? Vamos refletir sobre as características de Davi, que o fizeram ser considerado segundo o coração de Deus. A primeira coisa e uma das mais importantes é um coração adorador. Lá em Salmos 86:12 diz: dar-te graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. A vida de Davi era marcada pela adoração. Desde jovem cantava salmos ao Senhor tocando sua harpa. Foi chamado pelo rei Saul para tocar harpa. E quando adorava, o rei sentia-se melhor de suas perturbações. Nas celebrações do povo, Davi levava sua harpa para adorar no meio da multidão.
Quando levou a arca da aliança para Jerusalém, se alegrou, dançou e cantou, sem medo do que pensassem a seu respeito. Organizou músicos para adorar na casa do Senhor continuamente. O louvor deve ser incessante. A primeira marca de uma vida segundo o coração de Deus é uma vida de adoração. Quando adoramos a Deus, nosso coração se derrama diante do Senhor e transborda de sua presença, que nos preenche com o seu poder. Assim como o louvor era o alimento e refúgio que Davi tinha, assim também devemos buscar ao Senhor. Se você quer mudar para viver segundo o coração de Deus, busque mais em louvor e adoração. Adore o Senhor de todo o seu coração. E sua vida também está marcada pela adoração? De qual forma você está adorando ao Senhor? Tem feito culto em casa? Tem feito sua lição? Busca ao Senhor em adoração? Louva ao Senhor? Um coração, e o outro passo bem importante é ter um coração que arrepende. Lá em Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51 é uma linda oração de confissão e arrependimento. Davi havia pecado ao cometer adultério com Batseba, mentira e assassinato contra Urias, esposo desta. Mas, logo em seguida, se arrependeu de todo o mal que havia feito. Mais tarde, Davi também se envaideceu e mandou fazer um censo para dizer que tinha um grande exército, e isso aborreceu ao Senhor. Mas depois se arrependeu e sentiu Davi bater-lhe o coração. Depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, e assumi a consequência de seus erros na presença de Deus. O arrependimento é a segunda marca de ser segundo o coração de Deus. Sabemos que somos pecadores e não podemos negar isso para alcançar a misericórdia do Senhor. Arrependa-se de seus pecados e clame o perdão de Deus. Se o seu coração se arrepende dos seus erros, então está sendo tratado pelo Espírito Santo para transformar segundo o coração de Deus. Quando você tem atitudes que não agradam a Deus, por exemplo, falar mal do amigo, não respeitar os professores ou seus pais, fazer brincadeiras de mau gosto, você se arrepende ou deixa como está? Arrependa-se de seus erros de todo o seu coração. E o terceiro passo é um coração disposto a obedecer. Lá em Salmos 48 diz: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Davi era um filho obediente, sempre cuidava das ovelhas de seu pai, indo e vindo pelos campos dando notícias do que acontecia e fazendo tudo o que seu pai mandava. Quando foi enfrentar o gigante Golias, primeiro pediu ordens ao rei de como faria e obedeceu primeiramente ao Senhor. Davi foi obediente a Saul até a morte do rei sem tentar contra o ungido do Senhor. Sabia que Davi sabia que, como no exército, a obediência era primordial. Davi tinha o desejo de obedecer a Deus, mesmo sendo falho, errando tantas vezes, ele procurava acertar. Do mesmo modo, precisamos viver em obediência, porque obedecer é melhor que sacrificar. Muitas pessoas sacrificam bênçãos por desobedecer a Deus. Peça ao Senhor que lhe dê um novo coração, para aprender a ser obediente à vontade de Deus. Você está disposto a obedecer o que Deus pede, a maneira que Ele apresenta na sua palavra, ou só quer fazer a parte que lhe agrada? Disponha seu coração para obedecer ao Senhor. Viva segundo o coração de Deus. Lá em Salmos 131, do versículo 1 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. As orações
orações de Davi eram uma forma de abrir seu coração diante de Deus e receber do coração do Senhor uma nova esperança. Precisamos colocar nosso coração nas mãos do Senhor e deixar que nos renove totalmente, pois o nosso próprio coração pode sentir muitas coisas, mas a vontade de Deus é o melhor para nós. Amém. Quando agradamos ao Senhor e fazemos o que Deus quer, o Senhor também satisfaz o desejo de nosso coração. Entregue o seu coração para Deus. Desejo que vocês tenham um coração adorador, um coração que se arrepende e disposto a obedecer. Oremos. Senhor, por mais um dia que estamos de pé, abençoe os próximos pregadores que vão estar aqui em cima. Abençoe que eles não fiquem nervosos nem nada. E em nome de Jesus, amém. Amém. Eu sei que todo mundo conhece aqui, mas não custa nada me apresentar de novo. Eu sou a Júlia, eu faço parte do Cubelo de Pedra e a minha mensagem é sobre a confiança que a gente tem que ter com Deus. Curva os seus frontos, vamos fazer uma leve oração. Senhor, peço que o Senhor me tranquilize e que essa mensagem chegue no coração de quem o Senhor está querendo. Amém. Que seja um dia maravilhoso, dê tudo certo e que podemos sair daqui mais felizes do que entramos. Amém. Eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu já falei, a minha pregação seria sobre a confiança que a gente tem que ter com o nosso Cristo. Eu acho que deu certo. Assim como alguns personagens bíblicos, como José, Maria, Daniel, Noé, eles confiaram em Jesus desde o início. Do início da sua vida até o final, sempre firme. Alguns até colocaram a sua vida em risco, como Daniel. Alguns colocaram seu casamento, seu futuro casamento, como Maria. Suas riquezas, sua família, tudo que tinham, como Jó. Noé se colocou assim, incrivelmente. Podia dar tudo errado, mas ele confiou em Jesus e falou, não, esse é o Deus que eu sirvo e eu sei que vai acontecer. Às vezes, a gente prefere confiar mais em nossos amigos, familiares, do que em Jesus. A gente acaba não confiando nele. E em Mateus 14, 28 ao 31, fala assim, respondeu-lhe Pedro, disse, se tu és Senhor, manda ir contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter Jesus. Respondeu-lhe, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou, salve-me! E respondeu Jesus. Estendeu a mão Jesus e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Aqui é bem o que eu acabei de falar. Pedro confiou em Jesus até o momento que ele começou a reparar nas pequenas coisas, como o vento. Às vezes a gente confia em Jesus até a gente começar a reparar em coisas pequenas, como aquela oração que a gente tanto pedia, mas nunca foi respondida, ou aquele amigo que a gente fala assim, eu queria tanto que ele voltasse, eu queria tanto que ele estivesse aqui comigo. E eu queria deixar bem claro, gente, que às vezes a gente faz isso, mas não é a hora, não é o momento. Às vezes a gente quer tanto, mas não é o que o Senhor está preparando pra gente. Às vezes a gente quer atropelar as coisas e passar por cima dos planos de Deus. E não é isso que Ele está querendo. Ele sabe do que vai acontecer. Então, se você confiar, vai dar tudo certo. Bom, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Como está a confiança de vocês com Jesus, com o nosso Deus? Ela está boa? Será que se vocês fossem colocados à prova hoje, se alguém hoje falasse assim, cara, ou você morre ou você larga esse teu Deus, você confiaria que ele realmente é aquilo? Bom, a minha opinião é que eu confiaria. E eu sei que alguns daqui teriam, assim, me levam porque eu sei que eu estou no céu. Eu gostaria de finalizar com essa pergunta, né? Eu quero que vocês fiquem com ela na cabeça de vocês, voltem para casa. E se vocês sentirem, não, eu tenho que
fortalecer a minha confiança, a gente está aqui, pode conversar com a gente pode fazer um estudo. É isso, gente. Gostaria de fazer uma breve oração. E seria isso a minha pregação. Amém. Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu consegui me sair muito bem. Não fiquei tão nervosa quanto imaginei. Pai, peço para que essa mensagem tenha chegado no coração de quem precisa. Amém. E que as pessoas que precisam possam se sentir tocadas e reparar que essa mensagem foi para elas. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que puderem, vamos se ajoelhar e orar. Oremos. Querido Pai Celestial, que o Senhor possa abençoar e nos proteger durante esse instante de dia. Te agradecemos por estarmos vivos e com saúde. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, eu e a Manu, que iremos pregar a tua palavra. Amém. Que seja só nós, mas sim o Espírito Santo tocando o coração de cada um. Amém, Em Senhor. Jesus. Amém. Amém. Como aqueles que sabem, o nosso tema é amizade. E quem trouxe Bíblia, abram em Provérbios 13 e 20. Amém, a misericórdia. Nossa, Vou ler então. Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com o tolo acabará mal. Salomão era uma pessoa extremamente sábia e com sua sabedoria nos ensinou principalmente sobre a amizade. Principalmente pelas escolhas em qual nós fazemos dia a dia. Deus nos deu um livre-arbítrio, porém, Ele sempre nos alertou de quem anda com pessoas boas será uma pessoa boa, mas porém, quem anda com uma pessoa má será conhecido como uma pessoa má. Existe um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Na Bíblia existem vários exemplos de uma boa amizade, mas uma delas que eu gostei bastante foi sobre Davi e Jonatas. E eu achei na Bíblia 3 tópicos que mostram como é uma boa amizade. O primeiro tópico é honestidade. Jonatas foi honesto quando avisou ao Davi que o rei Saul queria matá-lo, dando chances de Davi fugir e salvar sua vida. Ou seja, você pode arriscar sua própria vida para que seu amigo... Não, eu me errei aqui fora. Ou seja, você pode avisar o seu amigo das pessoas em qual ele anda, avisando que talvez não seja uma boa companhia, talvez que não seja uma boa pessoa para ele estar andando. O segundo tópico é lealdade. Jonatas era leal a Davi, até mesmo quando todos estavam contra ele, e o rei Saul também. Às vezes você pode ter um amigo que não seja tão popular, que não seja uma pessoa que todo mundo goste, mas nem por isso você pode ser igual aos outros. Você pode mostrar que você é diferente sendo leal com o seu amigo. O terceiro tópico e o último é generosidade. Jonatas arriscou sua reputação, a sua própria vida para preservar a vida de Davi. Ou seja, você pode doar a si mesmo, arriscar a sua própria vida para proteger seu amigo. Às vezes você pode se sentir envergonhado, com medo das outras pessoas rirem e zombar de você. Mas nunca se esqueça que Jesus veio aqui na terra e foi crucificado por você. E agora a pergunta que eu te faço: você sabe das amizades que você ama? Jesus se orgulharia disso? Você tem sido uma boa amizade no qual os outros se espelhariam em você? Se sim, amém. Amém. E agora a Manu vai complementar. Como já tinha dito, eu vou falar sobre amizade também. A amizade é um presente precioso que Deus nos deu, que nos ensina sobre o amor e o apoio. Em Provérbios 17 diz assim: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Ele nos ensina que a verdadeira amizade
envolve sacrifício e amor incondicional. Amigos, gente, espera que eu li errado. Isso nos lembra que a verdadeira amizade permanece firme, tendo nos momentos de alegria quanto nas dificuldades. Jesus é o maior exemplo de amigo, como diz em João 15:13. E tudo o que vocês pedirem, o meu nome eu farei, a fim de que seu Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Ele nos ensina que verdadeira amizade envolve o sacrifício e o amor incondicional. Amigos nos ajudam a crescer, a manter a nossa fé e a caminhar de forma mais próxima de Deus. Assim como o ferro afia o ferro, os amigos nos fortalecem e nos encorajam a ser melhores. A amizade verdadeira nos transforma, nos apoia nos momentos tão difíceis e nos lembra do amor de Cristo em nossas vidas. Agora eu queria fazer uma oração com vocês. Querido Pai, abençoe hoje aqui o nosso culto, que não aconteça nada de ruim com a gente, que a próxima pessoa que venha pregar aqui não fique nervosa, e ela seja ótima, que tudo o que acontecer aqui seja muito bom e que quando a gente sair daqui a gente fique bem e que nada de ruim aconteça com a gente. Amém. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes que hoje, lá no cemitério, o tio Du contou uma história pra mim que eu achei interessante, que é um pai estava lá no cemitério e pediu pro tio Du orar pra ele que o filho dele tinha morrido numa roda de amigos, que eles começaram a discutir e das pessoas que estavam na roda tirou uma canivete do bolso e fincou no coração. E a Gabi, hoje no cemitério, achou um túmulo com um menino que tinha morrido no ano de 2015 e tinha uma navalha assim em cima, um canivete em cima assim do túmulo. E aí eu achei muito interessante e queria contar para vocês que aí vocês têm que cuidar com as amizades que vocês têm, porque essa amizade que esse menino tinha não era boa. Amém. 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 Amém, meninas. Como eu disse, são mensagens parecidas, mas com uma direção diferente, né? O objetivo é sempre andar com Cristo. Elas têm aprendido isso. Amém. E não é à toa do que elas estão falando aqui. São o que elas têm recebido. Que Deus possa sempre colocar na mente delas, das crianças que estavam aqui, o que elas prepararam não vai ser esquecido. A menorzinha da turma pediu para eu colocar aqui, para ela falar daqui da frente, pertinho de vocês, que ela vai ficar bem pertinho. Como é que eu vou gravar? Deixa eu ver. Daí? Dá. Bom, boa tarde, meu nome é Caetana, eu tenho 17 anos. Querido Deus Eterno Pai, obrigada por esse sermão que eu passei aqui. Estava um pouco nervosa, mas o Senhor me auxiliou, o Senhor e o Espírito Santo estavam comigo. Amém. Obrigada por o Senhor estar aqui com todos nós e que a volta para nossa casa seja abençoada. Amém. O Senhor abençoe todos os que vieram e as pessoas que não puderam estar presentes aqui. É isso que eu peço em teu nome, pelo sangue que foi derramado na cruz por nós, em remissão aos nossos pecados. Amém. Amém. Obrigado, Caetano. Bom, vocês viram aí, né? Eu sempre penso assim, talvez nós pais, bem provavelmente, né? Por mais que as coisas tenham acontecido, como ela leu aqui, a volta de Jesus é muito próxima, talvez nós não estejamos aqui. Mas você tem visto que Deus ele sempre preparou o remanescente.